Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Nós vamos iniciar nosso culto nessa quinta-feira. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler em Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor para nós nessa noite se encontra em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Vamos colocar de pé, se você puder, em reverência à palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se destravou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Amém. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém. Amém. Vamos orar? Convido o Tendere para orar por nós. Senhor, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos, glorificamos, adoramos o Teu santo nome, Pai. Este é o motivo principal pelo qual nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. E vamos, Senhor Deus, suplicar, aproveitando esta oportunidade, aproveitando esta misericórdia Tua, Pai, de nós estarmos aqui, para pedir que o Senhor nos oriente através do Teu Espírito Santo, com a palavra que nós vamos receber, para que sejamos melhores, para que aprendamos a ir mais além de tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muita coisa boa e nós estamos aproveitando pouco, Pai. Desperta-nos para que aproveite mais do que o Senhor tem para nós. O Senhor quer dar mais para nós e nós estamos, Senhor Deus, distraídos com as Tuas coisas. Ajuda-nos, orienta-nos, Pai, para querer mais de Ti. Abençoe, Pai, aqueles que não vieram por motivo, se for por motivo de fraqueza na fé, Pai, visita-os e traga-os para junto de nós. Se for por outros motivos, Pai, que o Senhor possa estar com eles, resolvendo essas dificuldades, Pai. Muito obrigado, Pai, pela rica oportunidade de estarmos aqui. E nós agradecemos também pela visita que hoje temos. Que o Senhor possa, que ela saia daqui, Senhor Deus, feliz de estar aqui no nosso meio. Que ela sinta-se bem conosco. E que o Senhor continue despertando nela esta alegria de estar na Tua casa. Nós oramos agradecidos no nome e por amor de Jesus, o nosso único Senhor, eterno e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 180 do nosso cenário? Louvado ao Senhor com o hino 180. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer
jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção no Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Você pode se sentar. Nós, na leitura que fizemos em Jeremias, capítulo 18, nesse texto que nós conhecemos bastante, já tivemos várias oportunidades de ler, meditar nesta palavra, e nessa noite que para nós, na quinta-feira, quinta da bênção, para nós é um tempo onde a gente busca a respeito do tema o cuidado de Deus, a cura para as nossas feridas da nossa alma, e Deus cura e cuida de nós. E eu gostaria de falar um pouco a respeito desse tema e desse texto a partir desta palavra, que é o cuidado de Deus para conosco. Então nós já experimentamos, provavelmente você já deve ter experimentado a presença de Deus, já deve ter experimentado o amor de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, o cuidado de Deus sobre a sua vida. E esse texto fala de algo que é muito importante para nós, que é o processo para alcançarmos a cura, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Aqui a gente encontra, e é uma ilustração riquíssima para nós, onde Deus fala para o profeta Jeremias ir até a casa do rei. A gente sempre fala da disposição, a obediência de Jeremias, mas eu gostaria de falar um pouco daquilo que ele viu ali. Ele viu um homem fazendo, entregue a sua obra, fazendo um vaso de um pedaço de barro, e o vaso se estraga e ele torna a fazer. Ou seja, aquele homem estava no processo de transformar um pedaço de barro em um vaso. E pensando em nós, no cuidado de Deus para conosco, Jesus ele veio e morreu na cruz por nós, nos deu a salvação e a vida eterna através do seu sacrifício na cruz. E quando nós aceitamos isso, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós deixamos de ser um pedaço de barro abandonado, largado, e passamos a estar nas mãos de Deus para que Ele possa nos transformar num vaso, como a gente cantou, vaso de bênção. E é um processo, e se a gente parar para pensar, muitas coisas da nossa vida, elas acontecem no processo, ou em processo. Então, o casamento, por exemplo, até nós chegarmos ao casamento, nós temos um processo de conhecer, de sair, um processo, como a mocidade fala, de ver se rola uma química, ou seja, não é de uma hora para outra, no instalar de dedos, diferente de antigamente, que os casamentos eram arranjados. Há um processo em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente vai fazer uma comida, por exemplo, fazer um arroz, a gente tem um processo, a gente primeiro lava o arroz, depois tem os ingredientes que vão, depois vai para a panela. Ou seja, se a gente parar para pensar, tudo na nossa vida, ou pelo menos quase tudo, tem um processo, precisa de um processo. Então, antes de nós priorizarmos ou enfatizarmos o resultado, na verdade, o que Deus está ensinando para Jeremias e para nós, através desse texto, é a importância de nós passarmos pelo processo, passarmos por essa fase de transição entre aquilo que nós éramos e naquilo que Deus nos transforma. E ele usa esse exemplo de nem todos nós vamos ter uma sequência, uma vida onde tudo vai acontecer corretamente, tudo vai ser fácil, tudo vai ser mil maravilhas. Não. Nós passamos por deslizes, passamos por problemas, passamos pelo pecado, passamos pelo luto, passamos pela enfermidade. Mas o texto diz que aquele homem, como vaso estava na mão dele, e Deus falou: olha, aquele homem retomou
para fazer o vaso. Ele não jogou aquele pedaço de barro fora para fazer o ele usou aquele que tinha nas suas mãos para que ele pudesse concluir a sua obra. E é assim que Deus faz conosco. A gente tem sempre falado, eu gosto muito de falar, que Deus não desiste de nós, né? A gente muitas vezes é esse barro que se desmancha, né? Que não está preparado, e aí Deus vai trabalhando, Ele não desiste de nós e começa a nos moldar, né? E esse moldar, nós não vamos alcançar a perfeição desse molde nessa terra. Nós vamos ser moldados e o processo vai se encerrar quando Jesus vier buscar a sua igreja e nós estarmos com Ele na eternidade. Lá sim nós vamos ser plenamente vasos, né, de honra nas mãos do Senhor. Mas aqui nós passamos pelo processo e nesse processo nós vamos sendo trabalhados por Deus, assim como aquele oleiro, ele trabalha no barro para que ele se transforme no vaso. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse processo, né, e trazer essa ilustração e essa comparação para a nossa vida, né? A primeira fase, né, para se começar esse trabalho de fazer um vaso, né, transformar um pedaço de barro no vaso, é separar aqueles barros que são próprios para se tornar vasos, né? São próprios para serem trabalhados. Então, de mais de 200 tipos de barro que nós encontramos na natureza, apenas 8 são bons, excelentes para fazer barro, né? Então, aqui já começa algo que é interessante, né? Se nós não escolhermos direito, né? Se o oleiro não escolher direito, é capaz de pegar um pedaço de barro, vai dar trabalho, mesmo que ele passe por todo o processo, ainda assim é perigoso o vaso não sair perfeito. Ou seja, é preciso escolher, né? E no nosso caso, né, nós somos escolhidos por Deus. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos escolheu. Nós fazemos parte do povo que Deus escolheu para ser moldado por Ele, para ser transformado por Ele, para passar por esse processo. Então, o ser escolhido é algo muito interessante, né? Nós não somos descartáveis, nós não somos um número, talvez o mundo não dê importância para nós, porque o padrão do mundo de importância é de acordo com aquilo que você pode oferecer, daquilo que você tem para oferecer. Mas o padrão de Deus é olhar para nós como aquilo que Ele criou, que Ele ama profundamente e que Ele quer resgatar para si novamente. Então nós temos valor, nós somos preciosos para o Senhor como este vaso que é transformado, que é trabalhado, e aí a gente percebe que nesta escolha é apenas o começo do processo. Então depois que ele é escolhido, ele fica um tempo separado para ver se ele não vai se desfazer, né? Ou não vai esmorecer, né? E isso é muito comum, porque às vezes esse barro ele não está na consistência correta para se transformar num vaso. Então não adianta ele continuar no processo se ele não for consistente. Aqui a gente fala, quando eu trago para a nossa realidade, quando nós aceitamos Jesus, geralmente nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador através da palavra de Deus que nos é apresentada. Então nós somos apresentados a Jesus e há um convite para nós fazermos parte do povo de Deus, né? Para deixarmos de ser barro, para passarmos por esse processo de transformação até se tornar aquilo que Deus quer que a gente seja. E isso ele deixa de lado para ver se há consistência nessa escolha, né? Hoje a gente vive um problema muito grande, que as pessoas elas não passam mais por um processo, né? O processo é muito rápido, muito superficial. Então, a pessoa falou que aceitou Jesus, vou dar um exemplo, né, que é muito comum. A pessoa falou que aceitou Jesus, daqui uma semana já está cantando no ministério de louvor, porque tem um talento, né? Deus não quer pessoas com talento, Deus quer pessoas com dons, e dom é diferente de talento. Talento qualquer um pode ter, dom é aquele que Deus te deu e que você vai usar no reino. Então, esse é um exemplo. Então, antigamente havia um tempo de preparo, um tempo de ensaio, ensaiava sem participar, e depois de meses a pessoa era convidada a começar a participar do Ministério do Louvor. Hoje a gente vê, a coisa está tão fácil, né? As pessoas
vêm porque tocam, e as pessoas aprendem a tocar, não é talento que muitas pessoas têm, não é? Mas o que muda é justamente essa consistência. E qual que é o perigo disso? Não é? A gente coloca alguém que não está preparado para o trabalho e não é consistente e se desfaz, não é? No processo, no apego, na mudança, não é? No abandono do mundo, das coisas que o mundo pode oferecer. Mas se não tiver uma consistência de permanecer firme naquilo pelo qual foi chamado e ciente de quem o chamou, que é o Senhor, muitas pessoas desistem, desanimam, saem da igreja, saem da presença de Deus, porque aceitaram Jesus como Senhor Salvador, mas depois de um tempo desistiram de Jesus, desistiram do Evangelho. A gente encontra tantas pessoas hoje assim, pessoas que não têm coragem de falar que desistiram do Evangelho, mas falam que não precisam mais da igreja, não precisam mais dos irmãos, porque agora está tudo na internet, você pode assistir cultos, os melhores louvores, as melhores músicas, as melhores pregações, as melhores revelações, tudo que você quiser de melhor, segundo o mundo, para entreter e para atrair as pessoas, você pode encontrar lá fora, você pode encontrar no mundo, você não precisa estar mais na igreja, mas a presença de Deus, e Deus está presente onde a gente se reúne. Na casa do Senhor ainda continua sendo um lugar onde a gente se reúne para louvar e bendizer o nome do Senhor, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E aí ele passa, né? Ele fica aquele tempo, e quando o oleiro, ele percebe que depois de um tempo, semanas, quem sabe, meses, ele vê que aquele barro continua, não se desfez, não derreteu ou não endureceu, ele fala, esse vaso aqui, ele pode ser trabalhado. Então, a primeira coisa que acontece é o isolamento. Então, a pessoa fica isolada. E é interessante esse processo, porque esse isolamento, geralmente é isolamento das pessoas que estão à nossa volta. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente encontra alguém da infância da gente, ou da juventude, né, que a gente fala que é cristão, parece que se levanta uma barreira. A pessoa se isola da gente. Parece que a gente virou de outro planeta. Então, esse isolamento acontece mesmo, porque a luz não se mistura com as trevas. Né? E, na verdade, assim, esse isolamento se dá porque as pessoas querem encontrar você e querem ver você como você era antigamente. Né? Você bebia, você ia para a farra, para as baladas. Hoje você não vai mais, as pessoas vão te isolar mesmo, deixar de lado. Né? E esse isolamento, ele faz parte desse processo, para ver até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós tínhamos como prazer para servir ao Senhor, para ter prazer nas coisas do Senhor. E aí então ele fica isolado lá, ele fica num canto, e tempo se passa, e aí quando o oleiro vê que aquele barro continua do mesmo jeito, ele descansa, né? Fica no descanso, né? Que nem a massa de pão, né? Isso, né? Aí ele pega aquele vaso, né? E ele começa a amassar aquilo, né? E amassa, né? E é interessante, né? Porque ele estava lá quietinho, ninguém estava mexendo com ele, de repente ele fala, não, acho que o processo acabou, não, o processo só começou. Aí ele vem e amassa, para quê? Para tirar as bolhas. Né? Não pode ter nenhuma bolha de ar dentro de um barro que quer passar pelo fogo para se transformar no vaso. E ele amassa, e às vezes acontece isso com a gente também, né? A gente está lá abandonado, isolado, de repente Deus começa a trabalhar e nos amassar, nos espremer mesmo, para extrair de nós todo o pecado, para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Deus não quer em nós, Ele quer tirar de nós. E esse é um processo pelo qual nós passamos, de libertação do pecado. Né? Outra coisa que nós não vemos com muita frequência, são as pessoas falando sobre a necessidade de se afastar do pecado. Hoje a gente tem igreja inclusiva, uma igreja que você pode continuar do jeito que você é. Né? Desde que você deu dízimo, oferta, essas coisas, você pode continuar do jeito que você é. Não, Deus não quer isso. Deus quer nos libertar do pecado, nos libertar das amarras. Ele quer e para isso Ele nos amassa mesmo, nos coloca em prova, para ver se a gente vai pecar, para a gente ver se Ele vai continuar com a mesma postura, com as mesmas prioridades, ou se a gente vai se render a Ele e fazer a vontade dEle e lutar,
como eu sempre falo, entrar em guerra contra o pecado. Nós aceitamos Jesus como seu Salvador, a guerra começa. A gente vence batalhas, a gente pega uma batalha, mas nós precisamos entender que nós estamos sempre em guerra com o pecado. E isso é fato, o pecado está sempre diante de nós. E nós guerreamos todos os dias, desde a hora que a gente acorda, até que a gente vai deitar, o pecado está sempre diante de nós. Por quê? Faz parte da nossa essência. Cabe a nós, não é? Se permitir ser amassado para que esses pecados saiam da nossa vida. Se a gente quer passar pelo processo, é interessante que Deus ele não muda de um processo para o outro, de uma fase do processo para outra, sem que a gente já esteja pronto, passado por aquele processo e aprovado aquele processo. Então, ficou lá encostado, ficou descansando, passou por esse processo, vamos amassar. E amassa, e a gente é amassado mesmo. A gente tem situações que a gente passa que a gente pergunta, Deus, por que isso? É Deus nos tratando, né? A gente tendo oportunidades, né? De ser desonesto, né? De ser violento, de ser mentiroso, né? E a gente começa a ser incomodado pelo Espírito Santo, a gente deixa de fazer essas coisas. Por quê? Porque Deus está nos amassando, nos esmagando, nos espremendo para que todo pecado saia de nós, né? E que a gente não continue pecando. E o pecado, quando eu falo pecado, nós pecamos, né? Nós somos pecadores, né? Nós temos essa essência em nós, mas quando a gente fala desse pecado, é o pecado que não gera arrependimento, né? O pecado que não gera nenhum tipo de sentimento em nós. Peca e continua pecando e acha que está certo, não tem problema. Só que quando a gente aceita Jesus, percebe que há problema sim. E nós precisamos nos livrar disso. Então, aquele pecado que nós cometíamos antes de conhecer Jesus, a gente não pode, não deve pecar mais, não deve cometer mais. Então, aquele que mente não deve mentir mais, aquele que reclama não deve reclamar mais, aquele que é violento não pode ser violento mais, aquele que é desonesto não pode ser mais desonesto, né, nos seus negócios. E hoje o que a gente vive nesse mundo individualista é as pessoas querendo subir e querendo conquistar, independente de quem vai prejudicar isso. Para nós isso não serve, porque nós precisamos amar o nosso próximo como nós mesmos. Então como é que eu vou me aproveitar de alguém sabendo que esse é meu próximo e que ele vai estar comigo na eternidade se eu falar de Jesus para ele? Aí eu falo de Jesus no domingo e na segunda-feira eu uso ele como escada para alcançar alguma coisa. Que Jesus é esse, que Deus é esse. Então a gente passa por esse esmagamento. Quando a gente passa por esse esmagamento, por esse amassar de Deus, né, nós passamos por uma próxima fase desse processo, que é o acrescer. Né? O barro, por si só, ele não consegue ter a consistência e resistir à fornalha, ao fogo, né? Se ele não for acrescido de cerâmica moída. Né? E isso é muito interessante, né? Porque provavelmente muitos vasos se quebraram e uma coisa muito comum em volta da casa do oleiro era a cerâmica moída. Ele moía aquilo que quebrava, aquilo que não dava certo, ele moía, né? Deixava lá à disposição. Para quê? Para acrescentar naqueles barros, para se transformar em vaso, para que esse vaso pudesse resistir à fornalha. E esse acrescer são os dons que Deus nos dá. Né? Então, nós não podemos pensar ou achar, imaginar que nós estamos prontos. Não, eu fiquei descansando, eu já fui no meio do pecado, já está fora de mim, mas eu também preciso que Deus acrescente em mim os dons para que eu possa desenvolver o meu ministério e continuar no processo. Então, essa cerâmica moída, ela representa para nós os dons que Deus tem para cada um de nós. E cada um de nós temos dons diferentes, né? Deus nos chama para propósitos diferentes. E é Ele quem escolhe, não somos nós. Não é o barro falando, eu quero um pouquinho aqui desse pozinho de louvor, eu quero um pouquinho desse pozinho aqui de instrumentos musicais, eu quero um pouquinho desse pozinho aqui de cerâmica de eloquência para falar, para pregar, eu quero um pouquinho disso aqui para revelação. Deus vai dar de acordo com a necessidade, não é?
da igreja, não é? Da comunidade. Então, nós entendemos que, nós como metodistas, né, entendemos que Deus nos dá os dons para nós exercermos os dons do ministério, mas é Ele que é Deus. Então, a gente percebe que nós precisamos de Deus para passar pelo processo. Então, isso tira de nós essa ideia de que se eu quiser, eu posso fazer a vontade de Deus, mas eu não preciso me envolver com Deus. E é o que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas elas não querem se envolver com a igreja, elas não querem se envolver com projetos sociais, por exemplo. Elas querem adorar, elas querem estar na igreja, querem cantar, querem ver um pregador, uma banda, um grupo, querem assistir. Na verdade, Deus não nos chama para assistir. Deus nos chama para nós entrarmos, para receber e sair para servir. Então o Senhor, todas as vezes que nós nos reunimos, Deus nos coloca nas mãos daquilo que nós precisamos para continuar com o propósito que Ele tem para cada um de nós. E esse propósito passa pela unção, passa pela presença dEle. Quando nós recebemos os dons e nós começamos a desenvolver esses dons, não significa que a gente é perfeito, que é melhor do que ninguém. Não, significa que nós somos obedientes. Deus está nos dando o dom, então nós vamos exercer esse dom. Né? Deus está nos dando Deus está nos capacitando, vamos exercer com excelência aquilo que Deus tem para nós. E aí então, depois que ele recebe esse pó de moído, né? Essa cerâmica moída, fugiu a palavra. Depois que ele recebe essa cerâmica moída, ele é misturado e aí sim ele é levado no forno. Ou seja, a gente percebe que como Deus cuida de nós, né? Ele olha para nós e vê ali um barro, alguém passa. Hoje nem tanto, né? A gente vive, até estava falando da rua de terra, né? Mas hoje a gente vive no meio do asfalto, que ver barro hoje é algo difícil, né? Mas naquela época, para onde você olhava, ou era barro ou era areia, né? Não tinha asfalto, né? Tinha algumas cidades, tinha algumas ruas de pedras, não? Mas para onde você olhava tinha barro, tinha terra, né? E aí então a gente percebe, né, que aquilo que é comum, né, ele sem o processo continua comum, né? Aquilo que Deus quer fazer conosco é exatamente nos mostrar o processo, porque olha que interessante que são esses processos, né, para que um pedaço de barro se transforme em vaso. Na nossa vida com Deus, nós estamos em constante transformação. Nós estamos passando por esses processos com uma diferença, né? Quando nós passamos por esse processo e nós avançamos, nós precisamos continuar avançando. Se nós pararmos, nós regredimos, né? Se nós pararmos, né, é retirado de nós, né, a cerâmica moída, é retirado o dom. Se nós pararmos, né, os pecados, as bolhas voltam, né? Se nós pararmos, a gente vai precisar ser encostado para ver se a gente tem consistência mesmo. Então, a gente vai passando por um processo, esse processo é um processo de amadurecimento ou aperfeiçoamento de Deus em nós, e ele é muito importante para nós, até que se chegue ao resultado. E o vaso pronto, né, passado pelo fogo, pela fornalha, ele já não é mais aquele barro, ele está pronto para quê? Para receber de Deus, né? E para oferecer. Então, quando a gente, hoje nem tanto, mas eu não sei se vocês lembram quando a gente fazia tanho, e aquele tinha, não sei se vocês têm, aqueles vasos, aqueles jarros de vidro, né? Já viram aqueles jarros de vidro? Então vem alguém para almoçar na tua casa, o que você faz? Você acrescenta naquele jarro o tangue, o suco. Ou seja, alguém precisa colocar, né? E alguém precisa colocar nos copos. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que aqui também é um processo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Imagina todo mundo almoçando, você coloca uma jarra vazia.
com borda de ouro, filetinho de ouro, toda trabalhada, mas vazia. Vai servir para quê? Para nada. Às vezes você coloca uma lata, né, que você cortou para colocar ali água, ou colocar um suco, ou colocar qualquer coisa para as pessoas beberem. As pessoas vão saciar a sua sede e ser suprida na sua necessidade, não é pela beleza do jarro ou do vaso, mas é por aquilo que está dentro do vaso. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Nesse processo todo, a gente passa por todo esse processo, né, desse cuidado de Deus para nos mostrar o processo, para que quando a gente estiver pronto, a gente só permita que entre em nós a palavra de Deus e a presença de Deus, e só saia de nós a palavra de Deus e a presença de Deus. É fácil? Não é fácil. O mundo está jogando prova, tanta coisa, né? Mas nós podemos escolher não receber, não trazer para dentro de nós. Eu costumo dizer que o pecado, o mundo, aquilo que o mundo oferece, é que nem passarinho, ele pode até pousar na nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Então, pousou, você já sai fora, que aqui é essa cabeça de Jesus. Só pode entrar em nós, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que é de Deus. E assim, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, se por acaso eu tenho algo que não é de Deus no meu coração, se eu recebi algo e guardei no meu coração algo que não é de Deus, fatalmente eu vou ter a oferecer para as pessoas aquilo que não é de Deus. Ou seja, se eu tenho uma verdade na minha vida, que é Jesus, eu vou falar de Jesus para as pessoas com legitimidade. Né? Agora, se eu não tenho essa verdade e eu falar de Jesus para as pessoas sem ter Jesus, eu vou estar mentindo. E a mentira não é de Deus, né? A gente sabe quem é o pai da mentira. Então, para nós passarmos por esse processo, né? E esse processo todo é para nos capacitar. Né? Eu gosto muito de trabalhar essa questão da capacitação, porque nós precisamos mesmo. Né? Nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra, para que a gente não se perca no meio do caminho. Né? E a gente não pode esquecer que a gente está passando por esse processo. Desde o dia que eu aceitei Jesus, até o dia que ele voltar, ou vier me buscar e me recolher para junto dele, eu preciso estar preparado e passando pelo processo e sendo aprovado no processo. Aqui é interessante, né? O barco que estava descansando, ele ainda não estava totalmente preparado para ir para a fornalha, mas ele já estava aprovado, passou pela prova do descanso. Quando ele tirar as folhas, para tirar o pecado, ele já não estava totalmente preparado, mas ele foi aprovado. Quando ele é acrescido, não é, dessa cerâmica da vida, ele não estava totalmente preparado, mas ele passou. Ou seja, em todos os processos pelos quais nós passamos, Deus está conosco. Processos que muitas vezes geram alegria no nosso coração, né? Quando a gente fala de Jesus para alguém, a pessoa aceita e ouve a palavra, e se sente tocado, né? Mas também nesse processo nós passamos por lutas, por dificuldades, por enfermidade, por desemprego, né? E isso faz parte do processo, para nos forjar, para que a gente possa ter sempre a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é palavra de bênção, de esperança, de salvação, de vida eterna, mas é também palavra de exortação, de alerta para as pessoas. A nossa vida precisa ser ter essas palavras, nós precisamos ter essas palavras. Nós encontramos na Bíblia tantas palavras que nos estimulam, que nos fortalecem, mas nós encontramos palavras também que nos alertam, né? Palavras que nos exortam. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, principalmente nos submeter à vontade de Deus, para que nesse processo eu aceite todo o processo. E aqui, eu observo com vocês sobre isso, para nós passarmos pelo processo, nós precisamos aceitar todo o processo. Né? Não adianta a gente falar para Deus assim: Deus, eu quero te servir, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, mas eu só quero ficar aqui encostado, descansando.
Ah, Deus, eu quero te servir, mas eu não quero que o Senhor me esmague, me esprema, não. Tem os pecadinhos que eu gosto muito, e eles não atrapalham ninguém. Ah, Deus, eu não quero que o Senhor me acrescente nada, porque para mim só eu me livrar do pecado já dá bom. Ou nós passamos por um processo todo, ou a gente vai ficar patinando. E hoje a gente vê as pessoas escolhendo, ou querendo passar, pular o processo. Eu aceito Jesus, é um pedaço de barro, falo assim, não, já estou pronto, pode me jogar no moleiro que eu vou virar um vaso. Não vai, pode até ter aparência de vaso. Mas a hora que cai no fogo, meu irmão, vai trincar, não tem muito. Isso é fato. E a gente vê tanta gente trincada hoje porque não respeitou o processo. Né? A gente amadurece e o tempo, né? A experiência com Deus vai nos mostrando que ainda cada vez mais nós precisamos, né, entender e aceitar esse processo para alcançar o resultado. O resultado é importante, mas o processo é importante. Né? Pelos meios a gente vai chegar no fim proveitoso. E em tudo isso, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus diretamente na nossa vida. Quem coloca o barro, tira o barro lá do barranco e coloca para descansar? O goleiro. Quem que tira e esmaga para tirar o bolo? Quem acrescenta a cerâmica moída? O goleiro. Quem leva o vaso para ser queimado na fornalha para ser o goleiro? Ou seja, se nós somos vasos, nós somos esse barro, o que nós fazemos? Nós nos dispomos. A diferença do barro, do oleiro, do vaso, que Jeremias viu, e a nossa vida, é que o vaso, ou o barro, ele não tem livre arbítrio. Nós temos. Essa é a grande diferença. E Deus trabalha exatamente no nosso livre arbítrio. Como? Nos mostrando o quanto Ele nos ama. E o quanto vale a pena servir esse Deus, passar pelo processo e cumprir o propósito. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar e você possa sair daqui nessa noite pensando nesse processo. Né? Que fase que nós estamos no processo? Né? Será que eu ainda estou no descanso? Será que Deus está me espremendo para tirar o pecado? Será que eu estou sendo acrescido de dons? Né? Será que eu já estou indo para a fornalha? Não importa, né? Não é um processo crescente por mérito, não. É um processo. E onde nós estivermos, é importante que a gente continue no processo, porque continuando no processo nós está debaixo da unção, da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Amém? Eu quero convidar você, vamos ter esse tempo de oração. Eu quero te convidar a fazer essa oração nesse momento, nessa direção mesmo. Que você possa pensar, né? Onde eu estou com vocês? Talvez a gente pense assim, olha, não, eu já tenho 40 anos de igreja, eu já passei pela fornalha, já estou pronto. Tempo não significa nada. Pessoas podem passar pelo processo em dias, ser extremamente usadas por Deus. Porém, existem pessoas que vivem dentro da igreja desde que nasceram, 60, 70 anos, e ainda não aprenderam. Então, o que importa não é o tempo, não é a experiência, não é o conhecimento, mas é a dedicação, principalmente a submissão ao Senhor. E o que nós esperamos é isso, que o Senhor nos encontre com o nosso coração aberto e disposto para servir, para passar pelo processo, seja ele qual for. Esse processo pode ser feliz, abençoado, mas pode ser doloroso também. O que importa para nós é que Deus está conosco no processo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Te agradecemos, Deus, por esse tempo tão precioso na tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Palavra simples, é verdade, Deus, mas que nos traz lições tão preciosas, Deus, tão importantes para nós. Pai querido, que nós possamos olhar para nós mesmos, ó Deus, e reconhecer, ó Deus, através da nossa vida, Senhor, através
das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ó Deus. Se nós estamos de fato, Senhor, nas Tuas mãos, se nós estamos de fato, Deus, dispostos a passar pelo processo, Deus, de santificação, ó Deus, e sabendo, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor não desiste de nós, sempre temos a oportunidade de nos reconciliarmos contigo, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, receber a Tua palavra, e assim como ela nos ensina, que nós possamos receber, ó Deus, para poder oferecer, Pai. Que nós possamos, ó Deus, receber a Tua palavra para viver e testemunhar essa palavra para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Para aqueles que ainda vivem no meio do barro, Senhor. Pai, sem sentido para a vida espiritual, Senhor, achando que a vida é só isso, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem melhor para nós. O Senhor tem muito mais para nós do que nós sequer podemos imaginar, Pai. Por isso, nós Te pedimos que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa nos mostrar, ó Deus, a Tua vontade. Pai, que o Senhor possa nos mostrar o caminho, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Pai. Nos libertar, ó Deus. Em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Nos impede, ó Deus, de nos aproximarmos do Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você.